que Ele preparou nessa noite para a sua igreja, amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer essa oração inicial. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito nessa noite, e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de passear e ministrar mente e coração em todos aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão vendo, assistindo, ouvindo, através do YouTube, através da rádio. Senhor, que seja uma noite, Senhor Deus, em que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, se manifeste e a Tua glória seja, Senhor Deus, presente neste lugar. Usa-me mais uma vez, Senhor, na ministração da Tua Santa Palavra, porque somente ela, Pai, é que pode fazer as mudanças necessárias, trazendo transformação de vida, curando, libertando, salvando, através, Senhor Deus, dessa Tua mensagem, que vidas sejam impactadas, que vidas sejam libertas, salvas, para que Teu nome seja glorificado mais e mais. Oramos, já te agradecendo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai falar ao teu coração. Amém. Amém. O texto que nós lemos nesta noite, irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, fala sobre a cura de um mendigo aleijado. E o texto inicia dizendo que um certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Amém? Às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. Amém, irmãos? O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Aleluia. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Oh, aleluia. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admiraram com o que lhe tinha acontecido. Aleluia. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Essa noite, esse texto e essa mensagem tem um tema: tenha uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Em João, capítulo 14, nos versos 16 e 17, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele nos garante, através de uma promessa,
da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele nos dará outro Consolador, e que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não me vê e nem me conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo habita em você. Ele está em você. Aleluia. Glória a Jesus. Olha, irmãos, Pentecoste aconteceu quando o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre ali os discípulos, aquele povo, e a partir dali ele passa, não apenas, irmãos, estar com eles, mas morar dentro deles. Amém? Espírito Santo, numa nota escrita por Martinho Lutero, ele diz que em apenas 2 ocasiões foi produzida uma pregação pública da parte de Deus desde o céu. E ele disse: é verdade que Deus falou repetidas vezes por meio de homens, profetas, mas em todos os casos Deus expressou-se de tal maneira que não se fez ouvir com sons perceptíveis ao público, mas iluminou esses homens interiormente em seu coração. E ele diz lá nos Sinais, no Êxodo, capítulo 19, os versos 16 a 19, aconteceu pela primeira vez que o próprio Deus se deixou ouvir do céu com grande majestade. Aleluia. E a segunda vez que Deus pregou do céu foi por meio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E é exatamente, irmãos, quando desceu sobre aqueles discípulos o poder de Deus através do Espírito Santo, nessa noite nós vamos assim pegar uma carona santa e nós vamos assim embarcar nessa história desses discípulos, em particular Pedro e João. E com eles aqui, irmãos, diante do texto lido, nós vamos aprender como ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Porque como igreja do Senhor Jesus, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, da atualidade dos dias de hoje, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque, irmãos, somente quem está cheio do Espírito Santo tem uma vida transformada. Somente quem está cheio do Espírito Santo tem uma vida transformada por Deus. E somente esses que têm a presença do Espírito Santo pode ser usado como instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Amém? Aleluia. Por isso, a primeira lição, irmãos, que vamos aprender aqui: só aquele que recebeu Jesus
Senhor e Salvador na sua vida, pode ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Atos 3, texto que nós lemos, o versículo 4 vai dizer: Pedro e João olharam bem para ele, e então disse Pedro: olhem para nós. E aqui o que mais me chama a atenção, irmão, é esta frase: olhem para nós. Quando nós paramos, irmãos, e olhamos para a vida anterior de Pedro, a vida anterior de João, a gente começa a ver o que ele está querendo dizer. Quem era eu, quem era nós, e no que nós nos tornamos, no que esse homem chamado Jesus fez conosco. Ele disse: olha para nós. Ali, irmão, Pedro com João, fitando nos olhos, disse para ele: olha para nós. Era exatamente isso que Pedro estava pensando. Nós fomos transformados, nós fomos libertos, nós fomos curados. O poder de Deus está sobre nós, porque sobre nós foi derramado o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus não só nos dá autoridade, mas nos dá poder para curar, para libertar, para transformar. Aleluia! Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus é capaz de transformar vidas, libertar vidas, curar enfermidade. Aleluia! Olha para nós. E nós precisamos, irmãos, ser essa igreja. Essa igreja, irmãos, que exala o bom perfume do Senhor Jesus. Essa igreja, irmãos, que reflete a imagem de Cristo nas nossas vidas. Essa igreja, irmãos, que você pode abrir a sua boca e através, irmão, dessa sua palavra, a palavra de Deus saindo da sua boca, pode impactar na vida daquela pessoa e ela ser salva, curada, liberta. Aleluia. Que você possa dizer para aquelas pessoas, que você possa dar um bom testemunho para aquelas pessoas, e que elas mesmas possam ver em você a transformação e as mudanças que Deus fez na tua vida. Aleluia. Que teu testemunho seja instrumento para a transformação de muitas vidas que vão ouvir aquilo que o Cristo, Filho de Deus, Ele fez na tua vida. Aleluia. E as pessoas passam e digam: é Ele? É ela? Olha o que Jesus fez na vida dele. Olha o que Jesus fez na vida dela. Aleluia. Que possamos ser essa igreja, irmãos, que possamos dar esse bom exemplo de transformação nas nossas vidas. Amém? Segunda lição, queridos, é que quando você estiver triste, desanimado, lembre-se de Jesus. Lembre que Jesus, e lembre-se também das promessas que Ele fez. Lembre-se que Ele prometeu de que Ele nunca lhe abandonaria, de que Ele nunca lhe deixaria só. Lucas capítulo 5, versículo 5 também,
Jesus aparece ali aos seus discípulos, e ali resgatando a fé de Pedro, de João e daqueles outros que estavam com ele. Os discípulos estavam desanimados, irmãos, tinham passado a noite toda pescando, não tinham conseguido pescar em nada. Mas Jesus se aproxima deles e manda-os lançar a rede mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Jesus diz: sobre a minha palavra, aleluia, lance novamente a rede no mar. E ali, irmãos, nós podemos ver que eles obedeceram. Eles não tinham nada a perder. E eles obedeceram, entraram no mar, lá dentro, lançaram a rede, e o resultado foi uma pesca maravilhosa. Amém? Aleluia. Nessa noite, irmãos, eu não sei como é que você entrou aqui na igreja. Eu não sei como é que está a tua cabeça e o teu pensamento. Eu não sei como é que está você que está me ouvindo, filho, nessa noite. Mas o Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, Ele manda você lançar a sua rede ao mar. Ele manda você, sob o poder da sua palavra, lançar mais uma vez. Olha, queridos, eu não sei o que é que estás pedindo para o Senhor. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas Ele conhece a tua necessidade mais urgente. Nessa noite, em seu coração, diga: Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar minha vida ao mar. Eu não sei daquilo que virá, irmão, mas pense, coisas novas, maravilhosas, assim como Jesus Cristo fez naquela noite, uma pesca maravilhosa, Ele pode fazer na tua vida. Eu não sei se é uma porta de emprego que está faltando. Eu não sei, irmão, se é a cura para uma enfermidade e um diagnóstico ruim. Eu não sei, irmão, da falta de harmonia no teu relacionamento. Eu não sei a tua vida no trabalho. Eu não sei como é que está o teu relacionamento dentro da tua casa. Mas eu só sei que o Jesus Cristo que está aqui é o mesmo que estava naquele barco, é o mesmo que mandou eles lançar a rede. E nessa noite eu digo, em obediência à palavra de Deus, mais uma vez. Tente mais uma vez. Aleluia. Oh, aleluia. Tenta mais uma vez. Não desista. Não desista. Jesus está sempre no barco contigo. Aleluia. Independente de qual seja o barco do teu ser, Ele vai estar sempre contigo. Aleluia. Apenas obedeça às ordens de Jesus. E lance a rede em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceira lição, irmão, é que o Espírito Santo, ele transforma a vida das pessoas. O Espírito Santo, irmãos, ela foi uma promessa de Jesus Cristo para nós. Ele está conosco todos os dias. Ele não é só consolador, como Ele é poderoso e vai fazer muito mais. Aleluia. Lucas 24, 49. Jesus fala aos discípulos para que eles aguardem em Jerusalém até que o céu fosse revestido pelo poder do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, irmão, é uma força de poder na vida do crente. É uma força de poder na vida do cristão.
Espírito, irmão, que nos consola, que nos conscientiza do pecado, da justiça. Ele transformou totalmente a vida daqueles discípulos. E como nós aqui estamos falando de Pedro e de João, esses dois homens foram mais ainda evidenciadas essa transformação e essas mudanças. Porque Pedro, irmãos, nós conhecemos como ele era antes, um homem irado, raivoso, mentiroso, negou a Jesus 3 vezes. E agora aquele homem estava cheio do Espírito Santo. Ali, naquele lugar, irmãos, pregando cheio de autoridade vinda dos céus. E nesse texto nós podemos ver como Pedro e como João se dirigem àquele homem que é paralítico. O texto vai nos mostrar, irmãos, o exemplo de Pedro e João. E ele vai dizer assim, versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus o Nazareno. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A exemplo de Pedro e de João, eu quero dizer para você que Deus também quer te usar. Deus quer te encher de poder do seu Santo Espírito. Deus quer que você seja instrumento de transformação na vida das outras pessoas. Que você possa profetizar em nome de Jesus. Aleluia. E a quarta lição que nós aprendemos, irmãos, é que o poder não está nas frases de efeitos, mas sim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. O texto vai dizer que Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aleluia. Palavra de autoridade, irmão. É pela fé. É pela fé, irmão, e com a autoridade do nome de Jesus. É assim que Deus nos age. Ele salva, Ele cura, Ele transforma a vida. Creia tão somente, irmãos. O poder não está em mim, não está em você, mas você é usado, irmãos. Mas você é instrumento na mão do Senhor para levar a mensagem dEle, a palavra dEle. E através dessa palavra, irmão, o Senhor te usa com poder, uma unção vinda do alto. Aleluia. E vidas são curadas, transformadas. Quero dizer para você, irmãos, se desligue de tudo que não agrada a Deus. Se desligue, irmãos, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Lance fora tudo aquilo, irmãos, que você carrega do passado. Entregue verdadeiramente, querido, o teu futuro, os teus sonhos, os teus projetos. Entregue na mão de Deus. Coloque tudo no altar do Senhor. Aleluia. Tenha uma vida liberta, transformada, rica,
abundante desta graça. Aleluia. Glória a Deus. Creia, irmãos, que o nome de Jesus é poder. Amém. Olhe, irmãos, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus Cristo é poderoso. Aleluia. Olhe para que o Senhor realize, para que o Senhor transforme, para que o Senhor mude, para que o Senhor abra a porta, para que o Senhor faça coisas novas e maravilhosas acontecer na tua vida. Mas peça tudo, Senhor, eu quero, conforme a tua vontade. Senhor, faz em mim o teu querer. Senhor, eu preciso, dai-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em quinto lugar, em último lugar, uma vida cheia do Espírito Santo, ela produz intimidade com Deus. Amém? E quando nós temos intimidade com Deus, os milagres acontecem. Aleluia. Quando nós temos intimidade com Deus, nós oramos e Deus responde. Aleluia. Uma vida cheia do Espírito Santo com Deus produz não só intimidade, como poder na vida do crente. Aleluia. Olha, no texto que nós lemos, os versículos 5, 7 e 8, vai dizer: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse bem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho instruído em nome de Jesus Cristo Nazareno. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou ele no quarto do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é lindo, irmão, aquilo que o poder de Deus pode fazer na vida das pessoas. Aleluia. Uma vida cheia de Espírito Santo, irmão, produz essa intimidade. E você vai orar. E Deus vai te usar. E aquela pessoa vai receber. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso exatamente que Pedro e João fez. Ele deu aquilo que verdadeiramente ele tinha recebido de Deus. Pegou pela mão, passeou, louvou, glorificou a Deus. O nome do Senhor foi louvado, glorificado e exaltado. E é esse mesmo Jesus Cristo que está aqui dizendo a mim e a você: eu continuo mesmo, porque eu não mudo. Eu sou ontem, sou hoje e serei eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Nesse texto, irmãos, que o moço estava querendo, na verdade, ali era receber apenas uma esmola. Aquele homem estava ali porque já estava acostumado a receber uma esmola, um dinheirinho, para aliviar a sua situação de pobreza, a sua carência. Mas Deus tem algo maior para a vida daquele homem, aleluia. Assim como Deus tem algo maior e melhor para a tua vida, amém? Talvez a tua necessidade que você está pedindo para Deus, mas Deus sabe muito bem aquilo que Ele quer te dar. Talvez você esteja pedindo isso ou aquilo, mas Deus já sabe muito bem aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Aquele homem estava acostumado a pedir a esmola. Aquele homem estava necessitado, carente. Talvez a vida que ele levasse como pedido era uma vida miserável. Mas Deus enviou os seus servos. E naquele momento, a vida daquele homem foi totalmente transformada. Além de
saiu do galo, irmão, ele saiu glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que você possa sair daqui nesse momento, que você possa sair daqui hoje, que você possa, depois de ouvir essa mensagem, ser impactado por ela, ter a sua vida também transformada, curada pelo poder do Espírito Santo, que vocês possam sair louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, o Senhor nunca mudou, e Ele não vai mudar. Os milagres de Jesus, o milagre do Senhor, eles continuam nos dias atuais. Creia tão somente, pois Ele continua o mesmo, Ele será o mesmo, será sempre Deus. Amém? Aleluia. E eu quero concluir dizendo para você que uma vida transformada são pessoas que vivem pela fé, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Se você tem uma vida transformada, você vive pela fé, na esperança que Deus pode, que Ele pode fazer coisas impossíveis acontecer, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você: você está disposto a viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Pois essa, irmãos, é a noite. Essa é a hora. É o momento perfeito para você tomar essa decisão. Aleluia. Para você que está aqui, que ainda não tomou essa decisão, para você que está assistindo, que ainda não tomou essa decisão, venha hoje. Jesus Cristo, Ele está aqui. Venha hoje, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir desse momento, você será cheio do Espírito Santo de Deus. Você está cheio dessa alegria, dessa graça, desse poder que só aquele que nasceu de novo é quem sabe. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o hino diz assim: o Espírito Santo de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua graça e poder. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui.